A sensação é que o torcedor do Flamengo é feito de trouxa, porque existem mil maneiras de se perder um jogo. O Flamengo não vai ganhar todo mundo, não vai ganhar sempre, mas perder do jeito que foi, cara, é doloroso demais, porque o Flamengo perde os dois jogos, perde na ida, perde na volta. O Flamengo já havia perdido para o Corinthians a Supercopa do Brasil, perde para o Lanús a Recopa Sul-Americana e as duas primeiras oportunidades de título no ano foram para o ralo. E não é que são campeonatos em que o Flamengo tem que avançar, não sei o que. Eram jogos que, literalmente, o Flamengo era o franco favorito. O Flamengo entrou como campeão brasileiro e no outro o Flamengo entrou como campeão da Libertadores. E o Flamengo perde para o Lanús, campeão da Sul-Americana, e perde para o Corinthians, campeão da Copa do Brasil. Cara, é de doer porque o Flamengo não convence. Não é só vencer, o Flamengo não convence. Quem vê os jogos do Flamengo sabe da dificuldade que o Flamengo está tendo nesse ano. As coisas não estão se encaixando. O Flamengo precisa de uma mudança nessa estrada. Precisa mudar o pneu ali, porque tem alguma coisa que não está encaixando. E isso se reflete a muitas pessoas envolvidas. A começar pelo Filipe Luís, que mais uma vez, ao meu ver, errou na escalação. O Filipe Luís precisa ser cobrado, sim. Eu acho que o torcedor do Flamengo é extremamente grato a ele por tudo que ele fez como jogador, como técnico também. Campeão da Copa do Brasil, brasileiro, Libertadores, Carioca, isso não vem ao caso. Ele já está na história do Flamengo para sempre. Mas ele precisa ser cobrado, porque o ano de 2026 é um ano melancólico para o Flamengo até aqui. E a gente está falando de 2 meses, um mês e meio. O Flamengo começa muito mal o Carioca, passa um vexame, consegue se classificar nas últimas, dependendo de resultado. Na Supercopa do Brasil, o Flamengo é engolido pelo Corinthians. Agora na Recopa, o Flamengo é engolido pelo Lanús nos dois jogos. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo patina, vence um jogo, perde outro, empata aqui, não deslancha, o time não convence. E se antes o Flamengo era predominante nos seus adversários, esse ano o Flamengo não consegue ser. A partida de hoje tem o agravante da chuva, que sim, conta. O Flamengo está jogando debaixo de chuva desde o começo do ano. As chuvas estão fortes. A própria torcida do Flamengo sente isso. Todo mundo estava ali no Maracanã debaixo de chuva. É uma situação complicada, é ruim, mas é ruim para todo mundo. Era ruim para o Lanús também, que tem um time inferior, mas que veio no Maracanã e venceu. O Flamengo não conseguiu vencer o Lanús no Maracanã. E assim, pô, tem a questão da cãibra. Se tem do Flamengo, teria do Lanús também. O zagueiro do Lanús tinha 37 anos, falaram na transmissão o tempo todo. O tal do Esquerdós, 37 anos, o cara tava lá inteiro. E o Flamengo lá, engatinhando fisicamente. Todo mundo sentiu na reta final do jogo. O Ayrton Lucas correu bastante, falhou no primeiro gol, eu vou chegar lá. Mas tô falando primeiro da parte física. O Ayrton Lucas sente, o Pulgar sente, o Pulgar jogando com o meião arriado, fazendo quase que um terceiro zagueiro. O Léo Pereira, que para mim foi o melhor em campo do Flamengo, também sentiu a reta final. O próprio Arrascaeta também, campo encharcado, campo pesado. Mas, cara, o Flamengo deixando muito a desejar na parte física. O Flamengo não consegue deslanchar, sabe? Não consegue imprimir aquela imposição, aquela coisa que tinha até o ano passado. O Flamengo não consegue, cara. E é decepcionante porque a gente está falando aqui de jogadores como o Samuel Lino, como o próprio Lucas Paquetá, que entrou muito mal no jogo de novo, o Pedro. Cara, tem muita coisa errada no Flamengo, muita coisa errada. Os jogadores não conseguem render, o time não deslancha, as atuações individuais são patéticas. É verdade que o Flamengo teve 2 pênaltis no jogo, não tira o mérito do Flamengo isso, mas o Flamengo fez 2 gols com pênaltis, o Flamengo não fez gol com bola rolando. Cara, são muitos pequenos detalhes que, se você colocar na ponta do lápis, vira uma bola de neve. Sobre o Filipe Luís, eu acho que mais uma vez ele erra na escalação. Eu acho que ele comete um erro gravíssimo ao tentar surpreender o Lanús. Ele tentou surpreender tanto que ele surpreendeu pro lado negativo. Eu acho que, de fato, o Cebolinha, cara, eu não sei o que está acontecendo, mas o Cebolinha, ele é titular absoluto no Flamengo. E mais uma vez ele foi preterido pelo Samuel Lino, que jogou mal. Todo mundo tá vendo que o Cebolinha pede passagem, ele não coloca o cara. Aí você tem o Danilo, que até não jogou mal, tá? Mas sentiu a parte física, saiu com câimbras do jogo. O Danilo só tinha feito 3 partidas no Campeonato Carioca. E ele entra hoje como titular. E aí você tem o Vitão, que tá ali, ó, na parte física. Chegou agora no Flamengo, tá novinho em folha, bem mais jovem. Zagueiro que era titular do Internacional até o ano passado. O Vitão é a última opção. Entrou o Léo Ortiz, que pra variar entrou mal de novo no jogo. E não entra o Vitão. O Vitão claramente é o fim da fila ali, é o quarto zagueiro do time. E você começa a ver algumas incoerências na escalação. Você não fica se perguntando, pô, Felipe, não é possível, o que tá acontecendo, cara?
Você coloca o Samuelino no lugar do Cebolinha, Samuelino não vai bem, aí o Cebolinha entra e arrebenta, joga muito bem, aí no outro jogo ele é reserva de novo. Aí mesma coisa, o Danilo não joga, estava com problema físico, se recuperando e tal, do nada mete o Danilo de titular. O Danilo sentiu a parte física. Por que o Vitão não joga? Porque o Vitão não tem. O Vitão tá atrás do Léo Ortiz, que hoje é um dos piores jogadores do Flamengo. Inclusive, ele falha no segundo gol, no gol do Lanús. A bola vem aérea lá no escanteio, o Léo Ortiz ele salta, não acha nada, o zagueiro do Lanús cabeceia lá pro gol, que praticamente acabou com a partida. Agora eu vou falar aqui de alguns jogadores, porque, por exemplo, já aproveitando o gancho, né, o Léo Ortiz eu acho que precisa de uma geladeira no Flamengo, ele precisa ir pro final da fila, tem que ser reserva mesmo. Eu não confio no Léo Ortiz hoje, infelizmente. O zagueiro fisicamente está abaixo, entrou muito mal no jogo, mas hoje eu vou moderar aqui porque hoje ele, apesar de falhar no segundo gol, tem muita gente ainda para falar aqui. Com relação ao Pedro, cara, o Pedro é uma decepção porque cara, o Pedro teve uma lesão muito séria, que ele ficou praticamente um ano parado, voltou antes do previsto. Isso no ano passado, tá? Ele voltou no ano passado. E meio que no sacrifício ele vai para a Copa do Mundo de Clubes jogar lá. Aí beleza, ele entra aos poucos, era reserva, a torcida do Flamengo pede passagem. Pedro volta da Copa do Mundo de Clubes e consegue engatar alguma coisa ali. Depois ele se lesiona de novo. E o Pedro não consegue voltar a jogar bem. O Pedro já tá aí uns 2, 3 meses que ele não consegue. O Pedro não vai, cara, não engata. Quem se lembra do o flamenguista sabe. O Pedro foi dúvida na final da Libertadores, aí acabou que teve uns problemas físicos lá, não jogou. Aí vai para o Mundial Interclubes lá contra o PSG, muito abaixo também. E aí entra nesse ano, ele só fez gol no Sampaio Correia, que é um time que está no quadrangular do rebaixamento, time muito fraco. No jogo o Flamengo meteu 8. Então, praticamente, o Pedro só fez gol no único time que foi o time que tomou gol de todo mundo. O Samuelino não deslancha. Eu tenho uma grande expectativa nele porque eu sempre falo que o jogador que vem do futebol europeu merece uma pré-temporada aqui, porque o calendário lá é totalmente diferente. Mas nem com pré-temporada ele está rendendo. Não justifica ele ser titular do Flamengo hoje. Não acho que é um caso a ser dispensar o Samuelino, botar ele no mercado, recuperar o investimento. Eu acho que ainda está muito cedo. Muitos jogadores do Flamengo já se provaram ter vida longa porque tiveram paciência ali. O próprio caso do Léo Pereira teve 2 anos ali para começar a render no Flamengo, então não acho que o Samuelino é um caso perdido, mas ele não é titular hoje do Flamengo, né? Convenhamos, o Cebolinha está jogando muito melhor que ele e inexplicavelmente o Cebolinha não é o titular. Aí vamos pro outro agora, que é o Lucas Paquetá. O que acontece? O Paquetá chegou ontem no Flamengo. O Paquetá ainda está nessa fase de readaptação no futebol brasileiro. O calendário é cruel. O calendário esse ano é muito pesado mesmo. O Paquetá, uma hora tá jogando brasileiro, outra hora tá jogando Recopa, e entra na Supercopa lá fazendo a estreia contra o Corinthians em Brasília. Mas assim, vai ser o ano todo assim, cara. Daqui a pouco é Libertadores, daqui a pouco é Copa do Brasil. Tá na hora do Paquetá render melhor. E o que me incomoda no Paquetá não são as atuações dele, sim algumas atitudes de dentro do campo. O Paquetá teve um lance lá que, jogo encharcado, chovendo pra caramba, o Lanús fazendo um catimbo o tempo inteiro, ele tenta dominar dando um lençol no cara, claramente não deu certo. Aí é um toquinho de letra, é uma jogadinha que não precisava de tanto enfeite, e ele erra um passe e a torcida já vem em cima, a torcida sente. Você pode errar um passe, mas erra tentando, sabe? Não erra enfeitando demais, ainda mais numa final dessas, Flamengo pressionado, parece que está um pouco desligado da realidade do que estamos vivendo hoje. Agora, com relação a alguns outros jogadores, cara, o Gonzalo Plata é voluntarioso, mas claramente não é o nível titular do Flamengo. Acho que o mesmo, como eu disse, vale para o Samuel Lino hoje. Cara, eu gostei, assim, agora para falar um pouco bem, tá? Antes eu vou chegar no Rossi e no Ayrton Lucas, mas agora só para dar um elogio aqui, eu gostei muito da atuação do Léo Pereira, para mim foi o melhor disparado em campo do Flamengo. Que zagueiro, cara, regular demais, tá em todas, brigou, batalhou, não caiu na catimba dos argentinos, mesmo sem perna, tá vendo lá pra área tentar o gol milagroso. Cara, o Léo Pereira, para mim, hoje fez uma partida, assim, espetacular, tá? É o único de hoje que eu passo isento de qualquer crítica, porque o Léo Pereira, de fato, cara, fez uma das grandes atuações individuais do ano no Flamengo. Agora a gente vai chegar aqui numa situação bem delicada, que é Ayrton Lucas e Agostinho Rossi.
Por quê? Cara, o torcedor do Flamengo não tem memória curta. Nós vimos ano passado no Fla-Flu, no Maracanã, o Rossi tomar um gol que praticamente decretou a derrota do Flamengo no Clássico, em que ele tenta dominar uma bola dentro da área, um excesso de confiança, domina errado, gol do Fluminense. O Flamengo vê toda hora o seu time tomar gol com lances patéticos e individuais. E hoje foi a mesma coisa. Por que o Ayrton Lucas não bicou aquela bola para frente? Por que ele não chutou para lateral, que seja, invertesse a bola para o outro lado de campo, chutasse a bola, mas sei lá, para qualquer lugar, para o meio de campo, mas não fizesse aquilo, recuasse para o Rossi, campo chuvoso, molhado, o Rossi patina ali, enfim, isso é um gol grotesco do Lanús, cara, um negócio bizarro. Eu confesso para vocês que eu não consigo entender, cara, de verdade mesmo. O Flamengo peca pelo salto alto, peca pelo excesso de mostrar que é bom, sabe? É um negócio muito grotesco, cara. Enfim, méritos ao Lanús. Chegou aqui, venceu, jogaram com raça, do jeito deles, mas venceram. O Flamengo ficou as lamentações, né? 2 derrotas nessa final, cara. Lá e aqui, tem nem o que discutir. O Flamengo teve 2 pênaltis no jogo, só fez os gols via pênaltis. Enfim, cara, o Lanús merecidamente campeão. Parabéns aos argentinos, parabéns à torcida do Lanús, que sempre mostrou muito respeito pelo Flamengo, pelos flamenguistas. E o Flamengo fica essa lição, né? Vamos ter que aguentar a zoação aí por um bom tempo e merecidamente, porque esse time não tá jogando porcaria nenhuma. Mas, torcedor do Flamengo, sei que você tá de cabeça cheia, mas se você ficou até aqui, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no meu canal, tá? Sua ajuda é fundamental para o meu crescimento aqui no YouTube. E comenta aqui, o que vocês acham que pode acontecer pro Flamengo mudar esses rumos aí, cara? A situação tá nebulosa, vocês são a favor já da demissão do Felipe Luiz, ou vocês ainda dão mais algum tempo para ele desenvolver? Quem vocês trocariam no time do Flamengo? Quem seria titular? Quem seria reserva? Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Vamos dialogar aqui. A noite não vai ser fácil. Enfim, a fase também não é boa, mas vamos que vamos. Isso aqui é Flamengo. Nada vai abalar a gente. Seguiremos juntos, porque tem muita coisa ainda grande pela frente até o final do ano. Forte abraço, pessoal.